Boa noite a todos. Mais uma terça-feira que nós estamos presentes do estudo, fazendo o estudo do Evangelho Redivivo. E eu vou pedir para a Miriam Simone ler a nossa página inicial. Boa noite a todos. A página, então, é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 160, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou, em pé, um varão da Macedônia, e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos, capítulo 16, versículo 9. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troades, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que ele não surge uma figura angélica ou mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distante da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Obrigada, Miriam Simone. Agora eu vou pedir para o Álvaro. Álvaro, você pode fazer a nossa prece? Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com a bênção de Deus para aprender o estudo de hoje, 3.2, nossa irmã Márcia vai dirigir com muita paz, com muita bênção, com Jesus no comando, com Jesus no caminho do nosso estudo. Graças a Deus, Senhor, mais uma noite de estudo abençoado a todos. Amém. Que assim seja. Obrigada, Alvinho. E hoje o estudo do Evangelho Redivivo, né? Nós já estamos no segundo livro. O tema hoje é o sexto e a mediadora é a Márcia. Márcia, a palavra é sua. Boa noite a todos, quem chegou aí, que ainda não falei. Então, gente, nós vamos dar continuidade
né, o estudo da semana passada. Lembrando, estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? Estamos, né, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E só para a gente recordar a nossa aula anterior, para a gente poder dar continuidade, né? O tema é o retorno do Egito e o estabelecimento em Nazaré da família Maria, José e Jesus. Então, como eu comentei na semana passada, é muito importante a gente ler o texto, né, evangélico, para a gente poder partir dele, tá? Então, vamos lá. Mas ouvindo... Não, peraí, gente. Não é isso. É aqui. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu. Está em Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. Essa é a passagem que a gente estudou. Então, esses versículos diz respeito ao retorno de José e Maria e Jesus, né? Cerca de 645 quilômetros, né? Lá do Egito até Nazaré, que Jesus teria aproximadamente de 3 a 5 anos e a maior parte da viagem foi a pé. Isso são dados históricos, tá, gente? E aí, a gente levantou bem a questão dos sonhos, né? Porque não é a primeira vez que a gente vê com José essa questão. O primeiro sonho que ele teve foi que o anjo do Senhor disse para ele: José, não tema receber Maria, né? Como a sua mulher, porque nela foi gerado o Espírito Santo, né? Dizendo que ela ia dar à luz a um filho, aquela questão que a gente já falou, já estudou aqui. O segundo sonho é o que Miriam Simone nos trouxe. Levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. Né? Pedindo para que ele saísse de Belém, onde ele estava, e fosse para o Egito, porque Herodes estaria, né? Para que se cumprisse aquela matança dos inocentes horrível. E ele recebeu em sonho. E aí José foi alertado mais 2 vezes em sonho pelo anjo do Senhor, né? O primeiro, no primeiro sonho, para que ele saia do Egito, primeiro para que ele fosse para o Egito, né? Depois para que ele saia do Egito, e depois a orientação é que ele não fosse lá para Belém, não, para ele voltar para a cidade de origem, onde eles deviam residir. Né? Então, a gente conversou bastante a questão dos sonhos, né? Essa mediunidade onírica de José, que a gente vê em algumas passagens, essa capacidade anímica mediúnica, falamos bastante, né, sobre isso, e que usualmente os 2 fenômenos, né, o animismo e a mediunidade, se associam, isso, né, na maioria das pessoas, e a mediunidade transmitida na forma de sonho, ela pode dar sobre esses 2 aspectos, né? E trazendo isso para José, né, vamos lembrar que José tinha uma missão, né? Ele tinha o compromisso de zelar pelos primeiros anos de Jesus, né? Isso a gente não tem dúvida, e a faculdade psíquica dele era dessa natureza, anímico-mediúnico. Por quê? Ele tinha uma grande facilidade para se emancipar durante o sono, aí a faculdade anímica, e ele mantinha a lembrança das orientações que ele recebia no mundo, né, enquanto em sono. Quando ele acordava, ele não esquecia. Aí estava a faculdade mediúnica. Nós estudamos isso, eu estou falando meio que en passant, porque nós estudamos semana passada,
Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida a esse respeito, que gostaria de falar ou tirar dúvida, isso está bem explicadinho na aula anterior. Podemos continuar? Então vamos lá. E aí, hoje, o assunto que nos traz para a aula de hoje é a respeito do retorno para Nazaré. Lembrando a passagem evangélica, né, quando Herodes morreu, José teve um sonho, lá no Egito, que era para ele voltar com a família para Israel, porque Herodes havia morrido. Aquele que queria tirar a vida de Jesus já tinha morrido. José, o que que faz? Levanta e volta para Israel. Mas nós também aqui falamos, né, sobre Arquelau, o filho do Herodes, que era tão cruel quanto ele, que tomou o lugar dele, ele era rei da Judéia. Então José teve receio ali, né? E aí ele novamente tem o sonho e fala para ele: vai para Galiléia, vai lá para cima, para o norte. E ele foi morar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse que ele será chamado Nazareu. Então, agora, é essa volta para Nazaré que a gente vai estar estudando hoje. Muitos de nós têm essa curiosidade, né, de como é que foi a infância desse espírito de luz. Algumas vezes eu já me perguntei isso, mas pouquíssimos registros se tem da infância de Jesus, tá, gente? Pouquíssimos mesmo, não tem muita coisa, não. Isso aqui é só para que a gente. Márcia, só um Oi, pouquinho. pois Ele não? está falando ali que Nazireu é quem nasce em Nazaré, ou quem mora em É, Nazaré. isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Tá. porque pode ser Nazareu ou Nazareno. Pode Mas ser o chamado. Nazireu do meu texto não tem nada a ver com a cidade de Nazaré, por isso. Olha só, e aqui no texto ele deixa muito claro, né? Ele será chamado Nazareu, entre parênteses, Nazireu ou Nazareno. Ah, que Isso gozado. está, Porque Miriam, isso ele está falando de Jesus, porque 113. o Nazireu tanto foi Jesus quanto João Batista, gozado, mas não tem nada a ver com a cidade de Nazaré. De Nazaré, olha só, isso é um estudioso, olha, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, Bom, depois a tá, gente vê, tá? gente? Essa É, gerou informação, dúvida. mas é interessante você comentar isso, né? Então vamos lá. Aqui, olha, só para a gente entender o mapa, gente. Aqui é a Judéia, né? Jerusalém, Belém está bem aqui embaixo, ao sul, né? Nazaré mais acima, né? Mais ao norte. E é uma cidade, deixa eu só tirar umas coisas, situada no sul mesmo da região da Galiléia, que é Nazaré, onde eu estou apontando, né? A 24 quilômetros do Mar da Galiléia, que está aqui, e a 32 quilômetros do Mediterrâneo, leste do Mediterrâneo, né? É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento. E tem um estudioso, um historiador judeu, que ele, nos seus livros, nos seus estudos, ele enumera 40 cidades da Galileia e não menciona Nazaré, tá? Então, Nazaré não ficava longe das principais rotas comerciais, estava apenas algumas milhas de Séfora, uma importante cidade, né? Mas ela era localizada num monte, a cerca de 365 metros acima do nível do mar. Então, trouxe aqui um outro mapa, só para a gente entender de onde que a gente está falando, né, gente? Aqui está a África, aqui está a Europa, aqui está a Ásia. Nós estamos falando dessa parte aqui, que é Israel, né? E Nazaré está aqui, né? Mais ao norte, né? Na Galileia. Então, vamos lá. Alguém levantou a mão? Eu, Oi. até a Geórgia tem nome de país. Ela é uma pessoa importante na vida. Ai, Eu viu, vou te dizer, George? Geórgia está até lá fora, lá, ó. Tá vendo? Viu?
Pois é, não é? foi uma vez, o Alvin, que o Fernando falou assim, se não lembrar o nome dela, chama de Califórnia, Canadá, qualquer coisa aí desses lugares aí. O Fernando Veículo falou isso. É só Só chamar o de um país Fernando, desse aí que tá bom. só o Fernando. Olha Então, só para de novo. Dá uma olhada, gente, porque isso vai ter importância. Como a Jordânia fica colada em colada. Israel. Olha só, porque Aqui, isso vai ó, ter uma importância muito grande depois. para a próxima aula, Isso, tá? eu já vou roubar esse slide. Ah, tá, né? Isso é só para a gente se situar. Não sei porque eu tenho uma necessidade muito grande de me situar geograficamente, aí eu trouxe para a gente. Isso é só uma vista panorâmica da cidade de Nazaré. Não era tão pequenininha, não é tão pequenininha, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui um negócio. Espera aí só um instantinho. Espera aí, para trás. Isso. Vai ficar... Ah, sim. O clima de Nazaré, a gente viu que era 360 metros de altitude, né? Era um clima bem ameno, então tinha plantações, tinha chuva suficiente para manter horta, então era um lugar que produzia frutas, legumes e isso tudo, né? E o abastecimento de água era por uma fonte. Aquela fonte que todos nós conhecemos da passagem, de duas, pelo menos duas passagens evangélicas, né? O Jesus, Maria vai ao encontro de Jesus lá e o Jesus com a samaritana, né? Tem aquela passagem. E aí o texto diz assim para a gente: se a fonte deve ser identificada como o Poço de Maria, mostrado aos turistas, este é o único santuário de muitos em Nazaré que pode remontar ao tempo de Jesus. A gente repara que tudo é que pode, né? Nada é uma afirmação assim absoluta. Pode ser, tá? Então, quando os turistas vão lá, é essa aí a fonte, né, que na época de Jesus só existia essa, né? O abastecimento de água era somente dessa fonte, tá? Então, essas informações que a gente está dando aqui, que o próprio texto do Evangelho Redivivo nos traz, é muito importante, porque a gente está passando de 2 em 2 slides. Por quê? Fixar a residência em Nazaré, onde Jesus passou a sua infância, foi estratégico para que nada interferisse na missão do Mestre Jesus, porque lá não era uma cidade grande, era uma cidade pequena à época. Então, de acordo com os historiadores, foi estratégico para que nada interferisse, né, na proposta, né, na missão de Jesus. A vida de Jesus tornou essa cidade, antes tão obscura, em localidade importante, conhecida por milhões de pessoas daquela época. Provavelmente muitas ilustrações usadas por Jesus, como o semeador, né? A do vinho, dos odres, basearam-se nas memórias da sua infância passada em Nazaré, nessa pequena aldeia agrícola. Existem muitas descobertas arqueológicas na região. Quem conhece Nazaré, né, o professor Celestino, que faz as visitas históricas, né, as excursões históricas, comentam da uma cidade bucólica, né, que é muito agradável de estar lá. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir? Então vamos. Então, gente, essa simplicidade, né, nessa cidade pequena, essa singeleza da vida cotidiana, desfrutada numa comunidade simples e pacífica, ofereceu condições para Jesus se preparar para o cumprimento do seu mandato de amor junto aos habitantes da terra. Quando eu li isso, pensei, acho que em qualquer situação que Jesus estivesse, né, pela grandeza de espírito puro,
ele daria conta da missão. Mas né, tem toda uma estrutura, um arcabouço que o cercava necessário para que essa missão também, né, os próprios apóstolos, né, que foram escolhidos, aqueles homens simples, né? Então a gente tem que ver, né, que todo esse entorno de Jesus foi muito propício. E aqui é uma coisa para a gente conversar, né? Viver a infância numa pequena cidade, numa comunidade simples, pacífica, foi providencial para Jesus, né? De acordo com o que a gente leu agora. E aí vamos trazer para nós. Como nós nos sentimos em relação ao local, às condições que a gente vive? É muito importante a gente trazer agora, nesse momento, essa avaliação. Será que a gente consegue perceber a importância desse local que a gente vive para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado? Será que nós estamos entendendo isso? Né? E eu queria ouvir de vocês, porque eu achei esse questionamento muito interessante para a gente se fazer, sabe? E aí? É individual essa resposta, tá, gente? Né? Você vê que como que cada um de nós se sente em relação ao local que a gente vive, a cidade. Não sei você, mas eu me sinto dividido, porque eu gosto de viver no ritmo das condições de escola, trabalho, essas coisas, mas sinto um pezinho aí em adolescente. Não sei se o seu caso é a mesma coisa que o meu, porque a saudade aperta da minha avó. Tipo, Sim. eu estou com saudade de Deus, então eu vou para lá quinta-feira ver ela. Para ver Quem como, mais gostaria? Ah, desculpa, Alvinho, achei que você tivesse acabado. aí Desculpa. para ver com meu pai. É, Eu, então, ó, então Eric levantou a mão. vai vir o meu. Eric levantou a mão. Eric? Pode continuar, Sim. mas Oi, agora eu estou ouvindo melhor. pode continuar ou para. Aí eu falei, como eu vou passar o meu aniversário com minha namorada? Falei, pai, vamos uma semana antes para me poder passar com minha avó, senão ela vai comer o meu filho. Aí Tá, joia. manda aí. Eric, você levantou a mão. E aí, Eric? Cadê o Eric? Sim, estão me ouvindo? Ai, Eu estou com um estou te fone. ouvindo. Tá. Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem, eu acho que foi importante para a criação dos nossos filhos, porque a gente imagina que, diferente de um grande centro, a gente tem uma proximidade maior dos filhos, a gente tem uma chance maior de estar juntos nos momentos, assim, principalmente da infância, né? E a adolescência também, mas principalmente a infância. Diferente da época de Jesus, a gente hoje tem meios de locomoção que não existiam naquela época, então, assim, nos permitia conhecer, visitar e estar nesses grandes centros, né? E tive a oportunidade de estar com uma pessoa no domingo que era do Rio, e foi morar na Bahia por 18 anos, na época que o filho dele nasceu também, estava por volta de 4 ou 5 anos de idade. E ele falou que isso para ele foi muito importante, porque ele pôde ter contato com o filho. E aí eu já sabia, né? Mas eu percebi bem, e a Rafaela estava do meu lado, eu percebi bem assim, o quanto foi
bom, e às vezes a gente não dava importância, porque era simples para a gente, era o nosso cotidiano, né? Mas o quanto foi bom estar, né, numa cidade pequena nesse momento de vida deles. Então, É, eu acho que para a gente foi muito bom, muito importante, na nossa família em geral, para nós é. quatro. Mesmo Agora, assim, vou estando recortar para numa cidade de você, interior, a gente não Eric. estava. É. Hum. Recortando para você, a segunda pergunta. Você consegue perceber a importância de você estar nessa cidade pequena para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento? Você, Para o meu. Eu, sim. eu, eu vou voltar na locomoção, a facilidade de locomoção, a proximidade de casas espíritas. Talvez aqui a gente tenha menos oportunidades de participar de projetos sociais do que numa cidade grande, que a necessidade é maior, né, das pessoas. Mas, assim, para o meu crescimento, para a minha evolução, que ainda é muito ínfima, né, eu acho que sim. Eu acho que se eu tivesse numa cidade grande, eu ia me acomodar, ia ficar com preguiça de me deslocar, né? Obrigada. Miriam? Então, aí eu comecei a fazer umas reflexões, né? Que sim, eu saí de uma cidade grandes, né? No interior de São Paulo, uma cidade com gente que tem milhões de faculdades, que tem, enfim. E vim para Angra, que no começo foi muito difícil, 40 anos atrás, quem mora em Angra esse tempo sabe, né? Então foi uma coisa muito difícil. Mas hoje eu vejo que eu só me tornei espírita porque eu vim para Angra. Porque eu não ia ter a menor chance de ser espírita em Rio Preto, apesar de Rio Preto ser uma cidade com grandes centros espíritas, mas eu não tinha referência nenhuma de espiritismo, né? Não tinha a menor referência, eu não sei, eu não vejo um amigo, faculdade, colega, nenhum deles é espírita em momento algum, sabe? Eu até acho que tem um, mas que mora em outra cidade, né? Então, assim, em relação a isso, se foi muito difícil no começo, porque eu vim numa cidade com muito mais facilidade do que eu encontrei aqui, eu não conseguiria, eu acho que essa questão do espiritismo, dessa minha vivência, desse aprendizado, só se deu aqui. Eu não ia conseguir fazer isso em Rio Preto. Eu tenho certeza, porque lá a luta, a questão da profissão, essa é uma coisa muito mais, né, de briga maior, de dificuldade, porque centro médico lá é que não falta, né? Então, assim, e aqui a gente teve algumas facilidades e realmente, a única coisa, viu, Eric? Se eu morasse lá em Rio Preto, meus filhos não iam precisar sair de casa, porque eles iam ter as faculdades que ele quisesse ao alcance deles. É E aqui, verdade. sorte que eles estão perto. Mas eu É, vejo claramente isso. isso. E Mas é que tá, Eric, Miriam, quanto aos você criou projetos. eles aqui e para o mundo. Quando eles Aham. Para o criaram mundo. e tiveram a base deles aqui, eles foram para o mundo, né? Sim, com Sim. certeza. E Eric, quanto aos projetos sociais, depois eu te passo pelo WhatsApp, pelo menos uma meia dúzia em Angra que faz trabalhos muito grandes. Tem muita coisa aí, viu? Oh, A oh, gente pode oh, colaborar. Márcio, só pegando esse gancho da mídia, eu saí de Anda por cima. Eu vim fazendo, há 10 anos eu vim toda segunda, quarta e quinta fazer tratamento no Rio. Eu já estava com uns 14 anos, minha irmã com 7 anos. Então, minha mamãe falou, não, eles já estão na época de ir para uma cidade grande. Então, eu tô deixando, eu cheguei no Rio até hoje no mesmo prédio, para você ter ideia. A gente Entendi, Alvinho. chegou aqui em 2000,
Isso com 2006. Olha, É, olha tanta coisa a tanto gente de... já É teve verdade. nessa É. vida aqui eu já E como me foi importante essa mudança para você, trouxe, passou o tratamento, né, ao vir para a trouxe vida, né? a Com vida, certeza, né? luta É isso aí. E, como gente, alguém mais gostaria de disciplina. dar, né, de comentar É, sobre essa relação da cidade e da importância desse desenvolvimento, do seu desenvolvimento nessa cidade pequena que é a nossa cidade, que é Angra? Alguém mais? Sim, é complicado, porque, por exemplo, eu nasci, estudei, trabalhei e me aposentei aqui em Angra. Tive minha família. Então, como eu sou daqui, é como se fosse uma coisa assim de raiz, né? Eu nunca tive essa oportunidade de morar em outro lugar. Já viajei muito para a Bahia, porque meu pai é baiano e todo ano ele tirava férias, ele viajava com a gente nas férias para a Bahia para ele ver a mãe dele, a família dele, né? Que ele só tinha oportunidade de ver nessa ocasião. Se a gente tem, né, as condições que a gente tem aqui, realmente não são as condições que a gente encontra num grande centro, né? Como a Miriam falou. Eu, por exemplo, eu tinha, na época, uma aspiração muito grande de fazer medicina. Não fiz porque isso, há mais de 30, 40 anos atrás, meu pai não ia me deixar ir embora daqui para o Rio para morar na casa de qualquer pessoa, eu com 16 anos, 17, para fazer uma faculdade de medicina. Não tinha essa oportunidade nem essa abertura. Então, eu acabei estudando em Barra Mansa, no vai e vem todo dia. Enfim, eu, eu acho que, claro, por Angra ser uma cidade turística, né, falta muito para a gente aqui. Muito, né, em termos de desenvolvimento. Mas, como o Eric bem falou, hoje em dia a gente tem a facilidade de uns tempos para cá, né, não só dos meios de transporte, como também da própria internet, que nos permite estar com essa conexão, falando, ligando, né, vendo tudo aí. E eu acho que realmente era isso, eu tinha que estar aqui, eu acho que... Aí eu me lembro daquela mensagem que é atribuída a Chico Xavier, mas parece que é de um outro Francisco, né? Francisco do Espírito Santo, alguma coisa assim, que no meio da mensagem lá, né, tá lá, nasceste no lar que precisava, e vestiste o corpo físico que merecias. Enfim, e tem lá uma parte dessa mensagem que diz assim: moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar. Entendeu? Então, eu sempre procuro botar isso na minha cabeça para eu nunca cair nessa situação de revolta ou de qualquer outro sentimento. Uhum. Mas quando me veio alguma coisa assim, de tipo, pensamento, tipo, será que se eu tivesse ido para outro lugar, minha vida tinha tomado um rumo diferente? Aí eu penso, não, mas eu acho que eu estou onde eu deveria estar mesmo. Uhum. É isso aí. Tá certo. Uma opinião, né? É, quem mais? Quem mais está na sala? Elisa? Eu, Solange? o que que acontece, né? Eu nasci numa cidade relativamente grande, que é em Minas, né? Mas vim para Angra e foi muito importante para mim. E depois, já na fase adulta, eu saí de Angra, vivi alguns anos fora. E quando eu retornei, algumas pessoas falavam assim: você é doida, você volta para Angra? O que você vai fazer em Angra? E é interessante, porque quando você fala, né, você consegue perceber a importância dessa realidade para o meu desenvolvimento, eu digo assim que foi fundamental. Quando eu falo da família Meimei, eu falo família mesmo, eu me sinto inserida, né, nessa família, sabe? Então, assim, para mim foi muito importante. A minha, a minha família, apesar da minha avó materna ser espírita e ter me levado para o espiritismo, mas o caminho do espiritismo eu mesmo busquei. Eu, quando cheguei a uma certa idade, estava já morando aqui em Angra, e eu busquei o espiritismo pelas minhas próprias pernas. E então, assim, com certeza,
ter tido a oportunidade de ir lá no Camurim, né, participar lá do Camurim e tudo, e de voltar, porque nesse período que eu estive fora, eu fui a outros centros espíritas também, eu participei, eu não deixei. Mas, assim, o sentir-se em casa, e com certeza, fez toda a diferença para eu ser hoje. E como a Georgia falou, a gente está onde a gente tinha que estar mesmo. Hoje é importante para o nosso crescimento, É. não é? Alguém mais me ajudem aí a ver na sala quem gostaria de falar? Eu. Solange, vamos lá. Já cheguei falando, que eu não paro de falar. Eu vim para cá com 27 anos de idade, formada, com pós-graduações, com um monte de coisa, e Angra não tinha nada de saúde, quase nada. Né? Quem é antigo, quem é nascido aqui e tudo mais. Então, eu vim antes de ter a Constituição de 88, de surgir o SUS, essa coisa toda, né? E vim e acabei me desenvolvendo aqui, ficando aqui, e eu acho que aqui é o lugar que eu tinha que ficar mesmo. Eu não sinto em nenhum momento vontade de voltar para o Rio de Janeiro, onde eu fiz faculdade, estudei, morei, entendeu? Tudo. Eu sinto vontade, às vezes, de visitar mais Minas Gerais, porque eu sinto que tem uma, sei lá, uma psicosfera do espiritismo muito mais forte naquela região que me atrai, entendeu? Mas Eu com fiquei relação a Angra, Solange, você percebe assim que foi importante para você, para o seu totalmente crescimento, para o seu para o meu desenvolvimento? crescimento, para aprender a lidar com todo tipo de público, porque eu lidei do analfabeto ao rico, entendeu? Então eu Entendi. aprendi a lidar com todo tipo de gente, entende? E aí, assim, e às vezes com estrangeiro, arranhando o Sim. inglês atravessado, entende? Então, com certeza, né, você percebe, Não né, essa só, não importância. só nessa parte profissional, mas também como Sim, pessoa, sim, sim, com certeza. principalmente como pessoa, entendeu? Entendi. Gente, alguém mais na sala que gostaria de dizer como se sente em relação a essa cidade que a gente escolheu para viver? Tem mais alguém? Miriam, me ajuda aí a ver na sala, que eu estou com compartilhamento aberto. Mas, É, Elisa que está oi, dirigindo, Elisa. Elisa, vê se você consegue ver, só um instantinho, Alvin, para ver se não tem mais alguém que gostaria de Não, eu falar. É. Tem a Miriam estou Simone, observando. mas não Miriam sei se é. Simone, que não falou ainda. É, Cleia. E a Cleia, exatamente. Agora eu vi. As duas. é. Gostaria de falar, Cleia ou Miriam Simone. Não, Elisa. Márcia. Não, Obrigado. tá joia. Cleia. Então, podemos dar continuidade, meninos, né? Eu achei essa reflexão importante para a Márcia, gente. Oi. eu vou te fazer uma coisa assim. Ah, no centro de Inhanda é, é feio, vamos dizer, mas o, o time mostra está feliz por Anda do Sexto, essas ilhas, 365 ilhas, as ilhas cortinas é linda. É isso Ah, sim, que isso é verdade. Mas precisamos voltar para o nosso tema, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Então, assim,
Eu percebi na fala, né, de vocês, né, todo mundo percebe, embora, assim, alguns vislumbrem que se tivessem fora poderiam ter outras oportunidades, mas percebem a importância do local, né? E aí é que os estudiosos da vida de Jesus falam da importância dele ter, né, tido a infância em Nazaré, nessa cidade pequena, para essa missão a que ele se propunha e a daqueles que o cercavam. Aí, Miriam, olha, Nazareu é a forma como está no texto, né? No texto evangélico, ele será chamado Nazareu. Em hebraico, Nazir, pessoa que se dedicava a serviço sagrado, especial, através de um voto feito por ela própria ou por um de seus pais. A dedicação podia durar a vida toda, ou Então, apenas mas por um não tem nada a ver com quem limitado. nasce em Nazaré. É isso que eu quero te falar. Exatamente. Vamos continuar, né? Para que alguém fosse chamado Nazireu, aí ele dá sinônimo, Nazireu, Nazareno, Nazareu, deveria apresentar algumas características que os destacassem dos demais. Vamos ver que características são essas, ó. Um nazireu em Israel tinha em Israel, não está falando que é em Nazaré. Olha que interessante o comentário que a Miriam fez, tá? O nazireu em Israel toda. Para ser chamado, ele tinha que preencher essas condições, tá? Homem ou mulher, tinha que se abster do fruto da vinha, né? E de tudo que podia embriagar, do vinho, né? Evitar profanação por contato com um corpo morto, mesmo de parente próximo, não admitir que uma navalha lhe cortasse o cabelo. Aí alguns estudiosos fazem a referência a Jesus, né, o cabelo dele, né, que buscava atender aos preceitos do povo de Israel. Aí, Miriam está em razão, não estamos falando de ter nascido ou vivido em Nazaré, e sim em Israel. Então, havia rituais especificados para o caso do contato não intencional do nazireu com um cadáver e para assinalar a conclusão de um período de dedicação. Então, a gente vê que existiam condições para que fosse chamado nazireu, Ô, né? Márcia, E no meu São texto tantos fala que rituais. podia ser mulher também. Aqui também, homem ou mulher. Olha lá, ó, no texto, na segunda linha. ô, Márcia, Oi, Geórgia. olha Oi? só, aí eu não entendi, porque aí na condição que você colocou aí anterior, está falando em profanação de um cadáver, certo? Aqui, né? Evitar a profanação. Sim, mas a profanação no sentido de quê? Porque profanação é uma afronta, é uma falta de respeito. Aí está dizendo o contato Por, con- simplesmente. por contato, ele chama de profanação o contato com o corpo Então, morto. aí, como é que você ia preparar o morto? O morto é sozinho para o Não túmulo? sei. Aí você não é Porque nazireu, aí tem assim, que ser outra pessoa para fazer, porque assim, entendeu? se não pode, se quer preparar o corpo para sepultar, como que fazia? Aí, quem Era fizesse outra isso pessoa. estava profanando o corpo, aí não poderia ser É, chamado de nazireu. nazireu. Porque Interessante. até ele coloca, ó, mesmo de parente próximo. Olha como são Exatamente, pois tantos, é. Não né? morreu, então deixa aí, ó, Né? apodrecer e fica aí. Alguém vem que não seja o nazireu para fazer, né? Isso aí. Olha só, né? A nosso ver, né? É um costume assim, né? Que não tem nenhuma linha lógica, mas nós estamos falando, né, gente, de 2000 e tantos anos atrás, tá? Então, aí tem uma questão assim. A palavra nazireu refere-se a Jesus. Aí, de acordo com quem é esse moço que respondeu aqui? Eu vou pegar ali o nome 120, espera aí. Chama Russell Norman, é o Novo Testamento interpretado versículo a versículo. Ele diz que refere-se ao Messias, a palavra Nazareu ou Nazireu, o que a gente queira dizer. Por outro lado, especula-se que essa frase que está no texto, ele será chamado Nazareu, não é uma citação direta do Antigo Testamento. Vem de textos como Isaías,
que vem uma palavra ramo, que vem o termo Nazaré, referindo-se ao Messias. E esses textos provavelmente estavam na mente do autor. Vamos lembrar Mateus? Mateus era um judeu que escreveu para judeus, falando de um judeu. Então, Mateus traz essa característica dos costumes judaicos. Então, o Messias seria o ramo, né, ou o renovo da família de Davi. Então, essa expressão, ele será chamado Nazareu, que não é uma citação literal de algum livro do Velho Testamento, representa uma ideia geral relacionada ao advento do Messias anunciado e aguardado pelos judeus. Então, de acordo com os estudiosos, é uma coisa muito mais ampliada, porque no texto evangélico fala assim, para que se cumprisse o que foi ditado pelos profetas. Aí os historiadores estão dizendo, olha, não é uma citação direta do Antigo Testamento, mas a gente pode fazer uma referência com Isaías lá, mas é muito mais uma ideia geral, né, relacionada a esse advento do Messias, aguardado, né, pelos judeus. Como Mateus, ele tinha uma forte convicção de que Jesus era o Messias, é muito natural que ele introduzisse no seu texto evangélico, né, na forma de citação, seja ela literal ou não, dos profetas que anunciaram a vinda do Cristo. Tá? É muito importante que assim, a gente sempre volte à característica do evangelista, daquele que trouxe a mensagem para nós, tá? Márcia, Oi, pode falar, professor Miriam. Celestino, ele fala que em hebraico, né, o Nazireu vem de Nazir, que quer dizer Sim, consagrado ou separado. é, E ele está dentro da Torá, esse aqui, ó. termo, né? Isso, É, e ele está seria dentro da sagrado, Torá. Você vê? Ele pode não estar no nossa, Velho Testamento, mas na Torá na Torá ele tem está. essa coisa de quem faz serviço de Deus, né? Mas o que aqui está dizendo no texto, Miriam, é que a profecia não está Não no está assim. Testamento, né? E não o termo, né? Que a profecia não está. Espera aí, né? Então, vamos continuar afirmando isso, né? Que não há profecia alguma, desculpa, que diga dever o Messias ser chamado Nazareno nem Nazareu. A única frase que poderia ser aplicada seria de Isaías, né? Aí ele vai dizendo, trono de Jessé, vai trazendo lá das suas raízes, do renovo, né? E aí, gente, vem essa sigla aqui, e o espírito eu não sei falar isso, né? Acho que se deterá nele. E aí, isso está no Carlos Pastorino. Né, a gente pesquisando o que significa esse é um tetragrama, que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. Ele é impronunciável, né? 4 letras do alfabeto hebraico que compõem esse tetragrama. Em português, a transliteração usual é essa do YHWH, mas também tem o YHVH. Então, é um tetragrama da Bíblia hebraica, que indica o nome do próprio Deus, tá? E aí, no texto, nos estudos do Pastorino, ele diz que é o próprio Espírito de Deus que vai se deter nesse Messias, nesse Jesus, tá? É isso que ele quer trazer de mensagem. Alguém já tinha visto o tetragrama, já viu essa simbologia em algum lugar, né? Acho que sim, né? A maioria de nós pode ter visto. Tais relatos indicam que as referências históricas e as práticas culturais de um povo, em geral, transmitidas pela tradição, elas apresentam um caráter informativo. É importante para que os acontecimentos sejam situados no tempo e no espaço. É importante, essas referências históricas que nós estamos fazendo, né, elas são informativas, nos auxiliam a compreender e nos situar
nesse tempo e espaço. Porém, é importante que o estudo do Novo Testamento e das outras escrituras sagradas deva, à luz do entendimento espírita, priorizar as consequências morais das informações. Somente estas são efetivamente capazes de nos transformar em pessoas melhores. Então, é importante que a gente busque essas referências históricas, se esclareça sobre esses pontos que nós estamos falando aqui, mas muito mais que importante, que aquilo que a gente deve priorizar são as consequências morais dessas informações, porque elas que nos transformarão em pessoas melhores. Nos acontecimentos que envolveram a infância do Cristo, percebe-se que Jesus e seus pais seguiram todas as regras existentes no mundo onde eles se encontravam. Miriam Simone nos trouxe isso também, Geórgia, né? As tradições judaicas, as normas da vida em sociedade, tudo de acordo com aquela época. Ele estava mergulhado, né, nas vibrações da Terra. E aí, ele também se submeteu a todas essas tradições e até aos sofrimentos, ao nosso olhar, né, aqui, sofrimentos dolorosos aqui da Terra. Uma reflexão que a gente pode ter também, né, sobre esses relatos da vida de Jesus, que ele encarnou, né, num mundo de provas e expiações, né, marcados por esses desafios constantes, mas deu um exemplo para nós muito grande, né, essa lição que ele nos transmite, entre outras, né, que o homem pode se redimir pela educação dos instintos, das más tendências e das imperfeições que ainda traz dentro de si. Olha isso, gente. Nós aprendemos com a doutrina espírita, não é? Nós podemos nos redimir, educando esses nossos instintos, essas nossas más tendências, né? Essas imperfeições que ainda trazemos. Quem se lembra da frase verdadeiro espírita? Quem lembra? Você pode dizer até que é o verdadeiro cristão, né? Quem lembra aí? Aquele que se esforça em, Domar, domar as suas domar más as tendências, suas más né? inclinações, né? Isso, buscar sua transformação moral, né? Em linhas gerais, que a gente está dizendo, é isso aí. É um esforço muito grande de cada um de nós, por isso, né? Por essa transformação moral. E aí, Emmanuel, no Vinha de Luz, né? Pela psicografia do Chico, ele nos diz: quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Olha isso, gente. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador. Quando eu li isso, eu falei assim, eu vou pegar isso e colocar assim na frente da geladeira, né, para que a gente não se esqueça, para que eu não esqueça disso, né? É uma fonte de renovação para nós, e porque a gente, quando está envolto num turbilhão, a gente não consegue perceber que vai ter um momento de renovação que vai, né, vem posteriormente. A gente está no olho do furacão. Então, Emmanuel sempre, né, tão pertinente as suas colocações para nós. Alguém quer fazer um comentário, gente, sobre essa frase de Emmanuel, que é tão importante? Eu quero só fazer o seguinte comentário, né? Essa frase que você colocou aqui, por incrível que pareça, hoje uma amiga muito querida, que mora no Rio, é professora também, ela me mandou um pedido, ela me fez um pedido de oração
para que pudesse orar pelo pai, né, e por ela, porque é o pai e a mãe. O irmão mora em Brasília. E ela não casou, não tem filhos, não tem mais ninguém na família, só tem eles. O irmão também não tem filhos, então, enfim. E ela falou assim: por favor, eu estou no meio de um turbilhão. Eu estou sentindo como se eu estivesse sendo dragada, né? Igual uma draga que tá, aquilo que está me sugando. Meu pai está internado, o pai dela é um médico até muito conhecido no Rio, porque foi pioneiro lá numa negócio lá de osso, numa cirurgia de ortopedia. Enfim, ele está no CTI, problema de cardíaco, e a mãe dela teve AVC, está em casa, então ela está assim, ela sozinha. E eu vou mandar, eu já printei a página e vou botar no WhatsApp dela agora. Bom, Jorge. Isso aí, eu já printei. Antes que você trocasse, eu já printei e já estou colocando lá. Isso aí. Então, mas eu acho que a gente faz justamente ao contrário, né? Acho que a maturidade mostra para a gente que esse é o caminho. E assim, a Márcia está passando por um turbilhão, então eu acho que a gente tem que entender que é um momento de aproveitar, porque por mais doloroso, complicado que seja, é o caminho para a gente se melhorar, para a gente entender, para a gente se renovar, é o caminho do amadurecimento, não tem outro, não adianta. E, na verdade, o que a gente faz é o contrário, a gente se irrita, a gente se revolta, né? Descompensa. A gente se revolta. Não, descompensar acho que faz parte, porque é muita coisa, mas é a revolta de não aceitar esse momento que vive. Lógico que a gente não fica 100% bem nos momentos de turbulência. Óbvio que a gente tem altos e baixos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quem se revolta, né? Porque Deus não tem, não sei o que lá. E aí a gente perde a oportunidade, porque a gente só amadurece nas crises mesmo, sabe? Quando a coisa vem e te joga para trás, sabe? E aí é interessante. Quanto mais cada um de nós tem a necessidade de ter 1, 2, 3, 20, 30 para aprender, porque tem gente, né, que não aprende nunca. Tem gente que não consegue enxergar. Ontem mesmo na mediúnica foi um caso desse, né? Não consegue enxergar, não consegue enxergar. Então, é mais difícil, né? Então, a frase é espetacular, mas a gente tem que entender essa frase para não ter a revolta, porque aí não adianta nada. Você vai sofrer e não vai aprender, aí fica pior ainda. Ô, Márcia, antes que Sim. você mude, Georgia, Oi. manda essa frase para o meu WhatsApp também, por Manda. favor. Coloca no grupo, Georgia, põe no ESG, Vou né? colocar, pode deixar, vou colocar. Ótimo. Gente, e eu vou dividir com vocês, né? A Miriam falou que está passando por um momento difícil. E ontem eu fiz um atendimento fraterno no qual eu fui atendida nos 20 anos que eu tenho de atendente fraterno, foi a primeira vez. E agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de estar ali naquele momento, pessoas ali me amparando, me ajudando, tão amigos, tão parceiros, e como foi importante para mim, para me ajudar a compreender esse momento, né, que ele seja para mim, né, um momento, né, de renovação, que eu, né, vou estar passando por ele, que seja da melhor forma possível. Então, foi muito importante para mim. Desculpem eu ter falado isso. Então, gente, seguir Jesus não é uma tarefa fácil, não, não é. E muito menos se restringe a obter somente informação do Evangelho, como a gente está tendo aqui. Não. Seguir Jesus extrapola esses conhecimentos todos que a gente está tendo aqui, né, das lições, a título só de conhecimento, refletindo-as profundamente. Para depois a gente tem que conhecer, para depois a gente sentir e para depois viver. Né? Naquela sequência que a gente vem da proposta de Alcione, né? Nós estamos aqui no degrau do conhecimento, pegando um mundo de informações, para que a gente medite, reflita profundamente, sinta essa mensagem de Emmanuel
profundamente no íntimo do nosso ser, para que eu possa, nesse momento de turbilhão que eu estou passando, vivenciar equilibradamente essas situações, não é? Isso é importante para a nossa compreensão. E Emmanuel continua, né? Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Gente, o nosso esclarecimento aqui é importante, né? Conhecer os fatos da vida de Jesus, sim, né? Mas é importante a gente contextualizar essas informações, trazendo Jesus para perto de nós, os seus ensinos morais. Hoje eu tentei fazer isso com vocês quando falei de Nazaré, da importância da cidade para a infância de Jesus e o que a cidade que a gente vive, né, representa para nós. A gente está contextualizando o que nós estamos estudando, é isso que nós temos que buscar com cada cenário desse que a gente vê, né, para que não fique a letra morta, só estudo, para a gente trazer para a nossa vida. É muito importante isso. E aí tem uma reflexão para a gente fazer, né? Nós cristãos temos a certeza de que Jesus é o Messias? Eu pergunto isso para vocês. Todos aqui têm uma certeza? Quem tiver, coloca um dedinho aí de ok. Ver se eu consigo ver todo mundo. Todo mundo tem a certeza de que Jesus é o Messias? Total e absoluta. Total e Eu não, absoluto. não consegui colocar o dedinho, não, mas com certeza. Com certeza. Então, a gente tem certeza. Nós nos comportamos e pensamos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aí é outra coisa bem diferente, né? Aí já é outra história, né? A gente tem a certeza de que ele é o Messias, mas entre isso e as minhas ações existe um universo, né? Muito distante, não é? E Isso entra isso, a reforma íntima, né, Márcia? sim, E a essa reforma questão, íntima, cada um vai numa velocidade diferente. sim, tem razão. É O porque amadurecimento o dos espíritos não é amadurecimento, o mesmo. não, de Cada jeito um nenhum. amadurece no seu tempo. É que nós ainda estamos distanciados da mensagem do Cristo, né? A gente precisa urgentemente promover a nossa melhoria moral através do que Solange acabou de falar, a nossa reforma íntima. A gente tem a certeza de que ele é o Messias, mas não conseguimos pensar e nos comportar, porque ainda temos distante a oficina e o templo, lembra? Né? Entre a oficina e o templo não pode haver distância, né? Nós devemos nos comportar da mesma forma. A gente precisa urgentemente desse trabalho de promoção, né? Não é simples de forma alguma, né? Será muito fácil a gente aceitar verdades religiosas, né? E ideologias edificantes, entender isso tudo que a gente estudou. Outra coisa é realizar essa elevação de nós mesmos, né? Com autodisciplina, a compreensão fraternal, desse espírito de sacrifício que Emmanuel trouxe para a gente, não é? Então, são coisas distintas. A nossa reforma íntima é premente. Nós estamos atrasados nesse capítulo da nossa existência, vamos dizer assim. Temos que correr atrás disso daí, né? E aí eu me lembrei
de Francisco de Assis, né? E de pregar o evangelho, se necessário usar as palavras. O pregar é no sentido de agir conforme Jesus, e não pregar da boca para fora, né? Se for interessante, a gente usa a palavra. Esse é o espírito da transformação moral a que nós, né, devemos buscar, né, nesse momento em que tantos desafios nos são colocados nesta encarnação para todos nós. Então, gente, antes da gente terminar, né, se alguém quiser fazer um comentário, que nós vamos terminar com uma mensagem da Amélia Rodrigues, né, por Divaldo, mas antes disso, alguém quer fazer um comentário? Me lembrou Kardec, que falou que o verdadeiro espírita não é pelas palavras que se conhece, mas pelos seus atos. Não é? É isso aí. Alguém mais? Então, gente, para a gente encerrar, né, que é o que está no Evangelho Redivivo, vai ser com um texto da Amélia Rodrigues, por Divaldo, no livro Luz do Mundo, né? Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições que não transpõem o túmulo. Será que nós já ultrapassamos isso? Ou estamos com dificuldades? Ainda estamos ambicionando pela posse ou do querer ter, que não vamos levar, né, para o mundo espiritual? Seguir Jesus é permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. Olha que coisa linda, gente. É permutar os limites daquilo que a gente toca, daquilo que é material, é trocar pelo horizonte sem fim das coisas espirituais. É ter sem deter, possuindo sem dominar. Ter os céus como teto, num zimbório bordado de estrelas, como gemas engastadas num dossel de insuperável beleza. Essa frase é linda. A gente ter o céu como teto nesse zimbório bordado, né? Nesse universo bordado de Essa estrelas. frase aí é de André Luiz. Não, é Amélia Rodrigues. Está no Mas André livro Luiz Luz do Mundo. tem isso numa palestra Também, que ele é também. um dos livros dele. Tem. Olha aí, mas esse é um texto só da Amélia, né? Não ter nada e tudo possuir, sem amanhã, no perene hoje, a perder-se na verticalidade do amor. Gente, não ter nada e tudo possuir. O ter no sentido da posse, né? Sem amanhã, no perene hoje, a perder-se na verticalidade do amor. O amor, subindo verticalmente. Então, gente, essa oportunidade que estamos tendo aqui de estudar o Evangelho de Mateus, né, trazendo para a nossa vivência, é um grande aprendizado para todos nós, né, que possamos sair daqui hoje renovados mesmo nessa nossa proposta, da nossa transformação moral, do nosso crescimento, né, da nossa busca pelo equilíbrio, pela serenidade, pela tranquilidade, que isso é muito importante para todos nós. E fica, então, aqui para a gente, né? A gente fechando o estudo. Não vamos iniciar o próximo tema hoje, porque vai ficar muito picado, né? Falta pouco tempo, e eu gostaria de deixar, ainda temos aí esses 20 minutos, quem quiser fazer qualquer comentário, fique à vontade. Ninguém. Semana que vem é o 6.3, é isso?
Não, é o 7. Miriam quem vai estar fazendo. A gente vai falar de Ninguém. João Batista. É. Tá, Vocês tá. todos têm o Novo Testamento? Todo mundo tem ou não? Tem a Bíblia, o Novo A Testamento, né? gente Para Sim. que Tem. isso, bom, né? Porque a gente consegue acompanhar, né, o que a gente está estudando, que está numa sequência mesmo, né? No Evangelho de Mateus, para a gente compreender bastante. Então, gente, se ninguém mais Não, quer comentar, Elisa, a palavra é sua. Bom, porque foi tão esclarecedor, tão assim esmiuçadinho, né, que a gente não tem muito o que... mas é meditar mesmo por esse aprendizado, tipo assim, é, toma atento, assim Tome como falou, atento, bom. toma atento, gente, ó, vamos acordar. Eu vou pedir para a É, Geórgia fazer a nossa prece final. Pode falar, Márcia. eu só ia comentar que às vezes a gente fica muito assim preso, né, na fala de Emanuel para Chico, né, sobre a disciplina. E outro dia eu assistindo a Larissa Chaves, gente, ela falou uma coisa que eu nunca havia pensado. Ela falou assim: quando Emanuel fala isso para o Chico, a disciplina, é para o Chico. Porque o Chico, ele já tinha humildade, ele já tinha todas as demais virtudes. Nós precisamos de muito mais do que a disciplina, que a gente acha que é só a disciplina e não é, é muito mais. Aquilo era para o Chico, né? E a gente traz para nós, né? Tinha essa Eu achei assim, capacidade. não é? De uma lucidez tão É. grande a interpretação dela, né? Eu e Miriam até conversamos sobre isso, que me chamou muita atenção, nos chamou. Era Aliás, isso. foi uma resposta de uma pergunta, né, que fizeram para ela. Sim, foi ao final. Quem quiser, tá no Meimei, no YouTube do Meimei, é da Doutrinária, da Caravana Doutrinária. Da caravana, é. Isso, ela veio o mês passado. Verdade, né? Então, beleza. Podemos encerrar? Então, vamos lá. Agora, nesse momento, conforme a Elisa falou, né, depois de um estudo tão esclarecedor e nos trouxe também algumas reflexões em relação aonde a gente mora, o que, se a gente acha que foi importante, né, estar aqui para o nosso desenvolvimento, e com certeza a gente está exatamente no lugar onde a gente precisa estar. Então, a gente só tem que pedir a Deus, nosso Pai, a bênção, a Jesus, nosso irmão, essa orientação, essa luz, desse esclarecimento, e a esses companheiros, né, esses espíritos bondosos que nos assistem, assim como o Meimei, mentor da nossa casa, para nos ajudarem nessa tarefa de estudar, de aprender, mas, acima de tudo, de colocar para dentro de nós que estamos estudando, de colocar, de sair das palavras e partir para a ação. Então, a gente agradece essa oportunidade bendita, lembrando que aos poucos a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho, desde que a gente não esqueça dessas palavras, principalmente o que Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não vai ao Pai senão por mim. Então, por isso, pedimos agora permissão para encerrar nossa reunião um pouquinho mais cedo, mas o estudo foi muito bom, e agradecendo a oportunidade, e que todos tenham um resto de semana em paz, podendo sair de suas casas, realizar os seus trabalhos, aquilo que se pretende fazer dentro de casa, fora de casa, com paz, com equilíbrio, e tentando sempre colocar em prática o que nós aprendemos a cada dia. E assim, Senhor,
Agradecemos essa oportunidade bendita. Esperamos contar com a ajuda, com esse auxílio na nossa próxima aula. Que assim seja, ou graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Georgia.